Alô, Psi! Hoje estamos aqui para mais um cafezinho com esquema, mas não se engane, porque o modo de hoje pode enganar você. Quer saber quem que é ele? Fica aí e confere. Então, hoje nós vamos falar do modo enganador. Eu vou largar minha xícara. Manipulador. Quantas vezes a gente viu esses personagens nos filmes e quantas vezes eles nos causam certa simpatia em alguns e antipatia e repulsa em outros. Então vamos ver quem é esse modo enganador, manipulador e se você reconhece ele por aí. Vamos começar então com algumas características muito comuns, ações comuns desse modo. Além, claro, de enganar, manipular, mentir, com o objetivo de evitar punição, muitas vezes até de uma sensação de poder, de controle, outras vezes como uma tentativa de conseguir o que se quer aí a qualquer preço. Então, nós temos aí alguns comportamentos comuns, como por exemplo, colocar a culpa na vítima. Então, quem manda ser idiota, não é? Quem manda ser idiota caiu ali, não tive quase que irresistível, né? A gente vê isso nesses golpistas, muitas vezes é o outro quem manda ser burro mesmo e aí tem que ser enganado porque é assim. Então aí se livra de algum sentimento de remorso ou culpa. Outra coisa que costumam fazer também é trazer aquelas frases, aquelas racionalizações, aquelas frases jargão, malandro é malandro, mané é mané. Então assim, essa camarão que dorme na praia onda leva. Então o mundo é dos espertos, e aí justifica racionalmente aquele comportamento que vai contra as leis, muitas vezes as normas de boa convivência, em função dessa racionalização. Porque para eles é quase que lógico isso. Outra questão que esse modo de enfrentamento também pode trazer é ser indiferente às consequências dos seus atos. Então, tenta não entrar muito em contato se essa pessoa que daqui a pouco eu peguei uma chave ou algo dessa pessoa e se ela vai sofrer, e se depois ela vai chegar em casa e vai ser xingada, se ela vai ter problema, se ela vai ser demitida, bom, isso é problema dela. Então, assim, não se envolve com a consequência dos seus atos e se isso vai causar dor ou problema para o outro. E aí vamos entender que é um modo de hipercompensação, ou seja, uma forma de enfrentar as situações da vida que começou lá na infância. Isso a gente sabe que em alguns transtornos tem a ver com a genética, mas muito tem também a ver com um mecanismo de defesa para lidar com as dores dos esquemas, tentando aí fazer o oposto. Então, se eu me sinto frágil, se eu me sinto abusado, ou se eu tive uma infância muito privada, muito difícil, então eu entro nesse modo de sobrevivência, onde eu faço o oposto, onde eu sou forte, onde eu controlo, onde o poder é meu, e os outros é que estão à mercê desse meu poder. Então vamos pensar nos transtornos de personalidade. Também aqui eles podem aparecer esse modo enganador, manipulador em vários transtornos, mas com funções diferentes. Por exemplo, no transtorno de personalidade borderline, esse enganador, manipulador vem, mas por quê? Porque ele quer ser cuidado. Então ele vai gerar ali uma série de situações para que o meio, para que o entorno cuide dele. Então essas mentiras, essas manipulações giram em torno da necessidade de cuidado. Agora vamos para o narcisista. O que o narcisista quer? O narcisista quer o palco, ele quer atenção. Então o narcisista ele vai puxar o tapete do colega, ele vai roubar a ideia do outro. Isso é quase que para ele é irresistível, porque o que ele quer? Não é que ele quer enganar e manipular, ele quer a atenção. E ele vai usar essa estratégia para conseguir isso. Agora, vamos lá, vamos num contínuo, quando a gente chega num antissocial. E aí, o que o antissocial quer? O antissocial quer se sentir poderoso, quer dinheiro, quer status.
Então, nessa busca de poder, o antissocial também aí, até com uma carga mais intensa e com uma menor responsabilização pelos seus atos, né, em função de ser um transtorno de personalidade antissocial, ele vai enganar, manipular e gerar situações, aí a gente tem muitos casos famosos disso, para que ele obtenha poder, porque aí ele se sente grande, poderoso. E o que a gente pensa sobre isso na psicologia? A gente entende que fora aí questões genéticas, né, como eu falei, tem muito da história de vida dessas pessoas e que normalmente essas pessoas, por mais que pareçam tão autossuficientes e malandras, espertas, a gente entende que é uma esperteza burra, porque as necessidades reais acabam nunca sendo atendidas. E essas pessoas sentem essa falta. Elas sentem essa ansiedade, elas vão tentando tamponar com esses delitos, mas no fundo existe ali um grande vazio, uma grande angústia e que nunca será atendida, porque até que elas não abrem mão deste modo de enfrentamento, elas não conseguem atender as necessidades da sua criança e ficam sempre nesse sofrimento e nesse ciclo vicioso, muitas vezes usando substância, excesso de remédios, ou enfim, outras formas aí de autoaliviar essa angústia que tá lá, né? Tá lá. Embora pode ser que essa cobertura disfarce de poder, tá lá. Então, me conta aí, esse modo enganador, manipulador, engana você? Ou será que talvez essa explicação que eu trouxe aqui ajudou a entender um pouquinho melhor dessa estratégia de enfrentamento? Conta aí para mim nos comentários, se ficou com dúvida também, se achar que alguém vai se beneficiar desse conteúdo, compartilha, tá certo? Um beijo grande e até o nosso próximo cafezinho com esquemas.